gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô aqui para trazer uma reflexão para vocês, tá? E a reflexão que eu gostaria de trazer hoje é o que eu estava observando enquanto eu estava limpando minha casa, né? A vida espiritual, né, a nossa vida interior é como limpar a casa. Vocês vão entender aqui a analogia que eu quero fazer. Muitas vezes, quando nós deixamos entulhar lixo na nossa alma, falta de perdão, tristezas, a gente não se perdoar, porque a gente também precisa se perdoar por erros do passado, principalmente quando a gente conhece a Deus, porque Deus nos perdoa, então não faz sentido Deus nos perdoar, a gente não se perdoar, mas muitas vezes isso acontece, né? Muitas vezes nós guardamos lixo no nosso coração, a falta de perdão, a mágoa, eu acho que é um dos piores lixos que a gente guarda no nosso coração. E a gente, por acumular lixo, a gente acaba atraindo coisas ruins, pragas, né, demônios, perseguição espiritual, batalha espiritual para nossa vida. Na casa acontece parecido, só que a analogia que eu quero fazer é a respeito de barata, tá? Eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu não gosto de barata de jeito nenhum. E assim, muitas vezes, aqui, principalmente por ser período de verão, né, naturalmente já tem barata, tá? Porém, quando você acumula lixo em casa, elas entram. Se você não varrer, não passar um pano, elas odeiam a limpeza, né? E os demônios, eles são da mesma forma que as baratas. Eles odeiam limpeza espiritual. Então, os demônios odeiam que você ore liberando perdão a quem lhe magoou, que você ore a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo revestimento espiritual, né? Que Deus limpe o seu coração, que você se aproxime de Deus. Então, eu faço uma analogia que a barata, ela, no sentido espiritual, ela é representada por um demônio, aqui no que eu tô querendo dizer. E eu tava me dando conta disso, né, dessa analogia, porque é bem interessante. Geralmente, quando eu começo a cuidar da minha vida espiritual, eu automaticamente sinto vontade de arrumar meu lado externo. É interessante isso. Quando você arruma o seu lado interno, você fica com vontade de arrumar o lado externo. Então, eu percebo, no dia que eu boto um louvor, que eu oro, que eu faço algumas coisas assim, na questão espiritual, eu fico com vontade de arrumar meu lado externo. Então, eu passo pano na casa, eu lavo. Ultimamente isso tá assim. Bem no comecinho, quando Levi nasceu, eu não conseguia dar conta da casa, quando era muito novinho, recém-nascido, né? Então, eu precisei de apoio. E depois de um mês, eu vim pro apartamento e comecei a cuidar sozinha desde então. E Levi faz 4 meses hoje, inclusive. E aos poucos eu fui conseguindo limpar a casa, mas no começo não era assim. Então, muita coisa ficava suja, muito lixo às vezes ficava acumulado, porque meu parceiro de trabalho nem sempre tem como tá colocando pra fora. E aí o que acontece? Começou a entrar barata. Já estava entrando pelo fato da gente estar no verão, né? Então no verão naturalmente acaba entrando barata. Mas o fato de eu não estar conseguindo dar conta da casa que nem no começo também acabou atribuindo, facilitando para que as baratas entrassem, né? E aí eu comecei a comprar vários inseticidas, né? Comecei a tapar os ralos do banheiro, principalmente os ralos do banheiro que elas entram, né? Mas aqui pela porta também da frente elas entram, porque fizeram reforma na rua e deixaram a galeria, não, a parte do esgoto aberto na rua. E isso aí acabou facilitando, né? Eu acho que fizeram um serviço mal feito, na verdade, na rua, porque fizeram a rua, né? E ajeitaram algumas calçadas, porém deixaram o esgoto basicamente quase ser aberto. E como é verão, elas aproveitam, né, pra procriar, saem à noite pra pegar comida, né, invadem as casas procurando comida e pra procriar também, e aí pronto. Aí complicou, né? E eu que passo basicamente o dia só, né, que não gosto de barata de jeito nenhum, tenho que enfrentar meu medo de barata, porque se eu ver um, eu tenho que meter um inseticida independente, né, de ter receio dela ou não. E assim, por que eu achei interessante essa analogia? Porque a gente pode aplicar coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. E é muito comum, quando a gente começar a buscar Deus, se conectar com Deus, a gente consegue ver, através de experiências do dia a dia, um significado espiritual. Então, os demônios, eles são como baratas, eles fogem da limpeza. Eu tava passando um mop, né, com água sanitária ali na cozinha, e na cozinha, a cozinha é um ambiente que sempre tá sujo. Sempre, sempre, porque sempre cai um café no chão, sempre cai alguma coisa que impregna no chão, e não adianta só varrer, você tem que passar, esfregar, sabe, com muita força mesmo, assim, jogar água, enfim, pra limpar mesmo, no caso da cozinha, tá? E assim é o nosso coração. Muitas vezes não adianta a gente só tentar dar uma varridinha, eu tô com essa mágoa, eu vou fazer só isso aqui.
sabe? Vou dar só uma oradinha sobre isso sem me comprometer com a minha vida espiritual. Não vai sair. Existem manchas no nosso coração, nossa vida espiritual, que não vai sair com os simples atos, com uma simples oração. Pode ser que Deus faça um milagre e você orando uma vez, para Deus tirar aquela mágoa do seu coração, Deus tire e arranque a mágoa do seu coração? Pode ser. Mas pode ser que não. Pode ser que você precise, né, insistir a Deus para que Deus tire o mágoa do seu coração, um trauma muito grande. Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que geram um trauma muito grande espiritual em nós. E se a gente não orar a Deus, se a gente não buscar a Deus com comprometimento, essas dores, essas marcas, infelizmente não vai sair do nosso coração. Então, eu achei muito interessante a analogia. Guarda-roupa também é outro ambiente que geralmente a gente acaba deixando muito bagunçado, né? E é um ambiente que eu percebi que eu também começo aos poucos a arrumar quando eu estou buscando cuidar do meu interior. Então, assim, eu me comprometi comigo mesma a buscar cuidar de todas as minhas áreas da vida, né? Então, eu hoje em dia estou comprometida a buscar a minha vida espiritual, a cuidar da minha vida espiritual, emocional, mental, física, porque isso é uma responsabilidade nossa, né? E nos lavar no nosso interior, tirar mágoa, dor, ressentimento, também é uma escolha nossa, porque se nós não orarmos a Deus para tirarmos isso de nós, né? Quem é que vai poder fazer isso por nós? Quem é que pode transformar a nossa vida? É a gente. É uma escolha nossa, nos limpar, entendeu? Então, assim, Deus, ele deseja que a gente se limpe, mas no fundo é uma escolha nossa, porque Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Então, se você quer modificar a sua vida, se você quer limpar a sua vida, você precisa insistir nisso. Assim como uma casa, ela precisa ser limpada todos os dias, e principalmente no verão, né, esse período agora, para não criar barata, para não juntar entulho e tudo mais, do mesmo jeito é o nosso coração. Constantemente a gente precisa estar limpando o nosso coração, orando, lendo a Bíblia, né? E o pastor, no culto de hoje que eu fui, hoje é uma quinta-feira e teve culto, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele estava fazendo várias reflexões e ele estava dizendo sobre a oração do pão nosso de cada dia, né? Por que pão nosso de cada dia? Porque todo dia a gente precisa se alimentar espiritualmente. Então, todo dia a gente não tem que limpar a casa, lavar os pratos, para não juntar coisa, para não atrair barata e tudo mais. Todo dia a gente precisa ter esse cuidado. Então, todo dia também a gente precisa ter o cuidado espiritual. Então, a oração não é só para o domingo, não é só para os dias de culto. A oração precisa ser todos os dias. O devocional precisa ser todos os dias. Eu acho que esse era o meu erro antigamente, né? Quando eu comecei a visitar a igreja, eu achava que oração, devocional, leitura, louvor, tudo mais era só dia de culto, né? Aí depois de um tempo eu fui amadurecendo mais, né, espiritualmente, eu fui entendendo que não, que eu precisava buscar a Deus todos os dias, que é importante ter essa conexão espiritual, se limpar, porque o mundo, ele tá trazendo sujeira para o nosso coração todos os dias. Pessoas usadas pelo maligno muitas vezes traz problemas para nós todos os dias. E se a gente não se atentar aos poucos, a gente vai acumulando sujeira, sabe? E aí, para tirar toda a sujeira, às vezes acumulada por muito tempo na sua vida, principalmente se você nunca buscou a Deus, Deus precisa lavar mesmo, entendeu? Não é, como eu disse, não é só varrer. Existe limpeza que adianta você só varrendo ali e resolve, sim. Mas existe faxina que você tem que lavar, jogar água mesmo, esfregar mesmo com pano, com rodo, com tudo. E aí Deus faz isso, ele faz isso no nosso coração. Quando a gente passa muito tempo acumulando sujeira, Deus faz isso no nosso coração. Ele lava totalmente o nosso coração, até deixar bem branquinho, até deixar bem limpinho. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, tá? E o inimigo vai fugir de você quando você vai cuidar da sua vida espiritual, do mesmo jeito que a barata foge da limpeza. Porque hoje eu fui passar o mop e eu vi a barata desesperada correndo para um canto escuro, para um canto que estava bagunçado, para um canto que estava entulhado, porque ela não suportou o cheiro, sabe, da limpeza. No caso, esse cheiro, eu acredito que é o cheiro do Espírito Santo. Quando você está cheia do Espírito Santo, quando você está limpa, quando você está renovado, o inimigo foge. E a Bíblia diz isso, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, assim, essa analogia com a barata, né? Quando eu refleti, eu fiquei pensando, faz todo sentido. Os demônios são como as baratas, odeiam limpeza, gostam de cantos escuros, gostam de cantos bagunçados, onde possa se esconder, sabe? Gosta de brechas, ela geralmente fica nas brechas para tentar entrar na casa por alguma brecha. Então, eu mesmo tive que tapar todos os ralos para ela não vir
por essa brecha. Então, assim, entra, acaba entrando barata por outros lugares, tipo na porta e tudo mais, entra. Mas por quê? Porque tem uma brecha pra ela entrar ali. Mas se eu tapasse tudo, todas as janelas, todas as portas, tudo, a barata provavelmente não teria um canto de entrar. Tapando todos os ralos também não teria canto de entrar. Então, se ela entra é porque tem alguma brecha também. E aí a gente precisa parar para pensar qual é a brecha espiritual que eu estou dando, né? Que está fazendo com que às vezes o inimigo entre na minha vida e atrapalhe minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, deixa seu like e se inscreve no canal. E um beijo.